Maria Preá. Vamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, galera. Uma sequência de aulas que eu estou organizando para vocês. Hoje uma aula super especial, tá? Uma presença super especial, né? O que ele não tem de altura, ele tem de conhecimento sobrando. É nóis, Queiroz. Beleza? Então, galera, estamos chegando devagarinho aí, galera. Lembrem de entrar no nosso canal do YouTube, Thiago Pressão Head Coach, tá bom? Tem canal do YouTube, Alan? Professor Alan Marques, a gente não está com aulas ao vivo, mas provavelmente a gente vai iniciar também. Pronto. Mas fica à vontade de seguir o Pressão também. É e bom. aí, a gente está no Instagram, o dele está aberto, o meu está aberto, fique à vontade, mande para todo mundo. Aproveite essa aula, não é todo dia que a gente consegue se reunir para conversar com vocês. Bem ativo. Galera, tem o Instagram também, @thiago.pressão e Professor Alan Marques, né? arroba Professor Alan Marques, limpo. Né? o lindo, né? Estamos aqui, galera, mais uma vez para passar um pouco de conhecimento para vocês, né? Essa acho que já é quase a 10ª aula que eu estou ministrando aqui. Eu escolhi convidar esse meu colega aqui de trabalho. Nós estamos já há um bom tempo na área, né? Dando aulas, trabalhando com o CROSS, para a gente poder ministrar um pouco sobre parte do treinamento e do conhecimento de áreas que a gente supostamente domina já devido ao tempo de prática e a vários cursos que a gente já realizou dentro do meio, tá bom? Galera, lembre-se de direcionar com um aviãozinho para os colegas, beleza? Curtam os comentários, direcionem os outros profissionais, para profissionais da área de saúde, que você acha interessante eles terem conhecimento sobre a modalidade, sobre como a gente trabalha, né? O tipo de atividade que a gente realiza. Direciona para eles, você que é personal trainer, quer trabalhar com seus alunos de forma individual ou de forma coletiva, diversificar mais suas aulas, nós podemos ter informações importantes para você, tá bom? Então, nosso tema de hoje é um tema enorme, gigantesco, quase infinito, né? Óbvio que é impossível a gente falar de tudo, ou digamos assim, um percentual muito grande do conteúdo, que é Kettlebell Treino, e eu vou falar um pouquinho da ginástica associada ao Kettlebell, mas nós vamos passar algumas informações para vocês, tá bom? Então, já passou 5 minutinhos, já chegou aí, galera. Quem tiver dúvida, mandem as dúvidas aí no Instagram, ou para mim, ou para o Alan. No final a gente responde, dá aí uns 10 minutinhos para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida que porventura vocês tenham. Se por acaso não der tempo a gente resolver responder as dúvidas online durante a aula, a gente pode estar respondendo pelo direct sem problema nenhum, beleza? Tanto eu quanto ele somos acessíveis, né? Só no direct lá e tal, e nós respondemos com muito prazer, beleza? Então vai começar a aula falando um pouco de Kettlebell, né? Falando um pouco do histórico e como e por que a gente trabalha. Obviamente o lindo, o Alan, vai dar um showzinho rápido aí sobre Kettlebell. Então, para você que não sabe o que é, sabe nem o significado da palavra, né? Vai aprender muito mais que um significado, vai entender de onde veio, o porquê que a gente utiliza, e na sequência a gente vai tentar associar isso ao bloco de ginástica, aos trabalhos do cotidiano, do trabalho de consciência corporal, né? Como o Kettlebell vai poder auxiliar e muito nesse trabalho relacionado à parte de ginástica, tá bom? Então, Alanzão, vai que é tua, Tafarel. Boa noite a todos, né? Pessoal que já segue o Pressão, pessoal que me conhece e pessoal que não me conhece. Eu sou Alan Marques, sou professor profissional de educação física, já vai fazer 10 anos. Antes disso eu me formei em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, então eu formei em pedagogia e posteriormente me formei em educação física. Sou formado em capoeira, então no interstício dessas formações acadêmicas eu me formei em capoeira, então minha base de movimentação, de movimento, como eu comecei a me movimentar dentro do esporte, veio através da luta, da capoeira, do judô, do jiu-jitsu, do karatê. Eu fiz um pouco de tudo, um pouco de MMA, e aí me deu essa liberdade para poder trabalhar um pouco melhor com o meu corpo. Eu passei por isso, fiz uma especialização em treinamento desportivo com a UES e inúmeros cursos de formação.
fiz CrossFit Level 1, Level 2, Endurance, fiz vários cursos de formação de Kettlebell Trainer, tanto na formação que é identificada mais americana, mais o hardstyle, né, o estilo duro, e mais o fluid style, que é a versão russa, a versão europeia, que é de onde realmente saiu esse treinamento. Né? A gente passa um pouco de tudo. Então a gente vê todos os meandros, os caminhos que tem o treinamento. E o que é que isso tenha a ver com o treinamento que a gente faz hoje, que é CrossFit, que é multimodal, que é cross-training. O Kettlebell, por entendimento real, até como ferramenta esportiva, ele é uma ferramenta para o trabalho de força e resistência. Dentro do esporte, ele é uma ferramenta que se trabalha prioritariamente provas de resistência de velocidade, que elas são de até 10 minutos. E aí 10 minutos você faz o maior número de repetições com cargas variadas dependendo da categoria que você se encontra. Se você é amador, se você é profissional ou o peso que você se dá, você vai trabalhar com várias ferramentas. Da palavra, que até o Pressão já falou, o Thiago já fomentou a palavra Kettlebell, né, que alguns chamam Kettlebell. Da pronúncia, isso, da pronúncia é porque tem a pronúncia americana, né, do americano, que ele fala aquele inglês, que para nós seria um dialeto, linguisticamente falando, seria aquele mais interiorano, que ele junta e fica um R, Kettlebell, ou da pronúncia inglesa, ou do inglês que o europeu fala, que fica Kettlebell, que é um bell, que é o prefixo para potência, né, e sino também. Então, vai ter no dumbbell, vai ter no barbell, sempre termina com o bell. O dumbbell é porque são duas massas, então duas massas de potência. O barbell, que é uma barra para potência, e o kettlebell, que é uma chaleira para potência. O nome original da ferramenta é Gyria, que é Gyre, que aí vai o Girevoy Sport. E o que é Gyria? Tinha o Girevoy. O Girevoy, ele era o strongman, ele era o homem que levantava a guia, que era aquela peça de ferro pesadíssima. E aí, das origens, elas são inúmeras. A mais clara, a mais evidente, que se a gente pensar sem pegar fatos históricos mesmo, é pensar o que é um kettlebell. Eu até peguei uma impressão emprestado aqui, ó. Olha aqui, o que é um kettlebell? É uma esfera de ferro com uma alça e o fundo, você usa toda ela. Mas se você pensar melhor, isso aqui poderia ser uma pedra com uma alça de ferro colada. E assim seria o primeiro kettlebell, a primeira guilha. Tem relatado que na Grécia já tinha, e tem estátuas, tem museus. Tem aquelas histórias também que o pessoal fala que eram peças para segurar ao longo do ciclo. Aí já é posterior. Mas assim, da guilha, que tem até na Grécia, tem até Bibon levantou esta pedra acima da cabeça com uma mão apenas. Uma pedra de 130 e poucos quilos. Que ele levantou, é um kettlebell, é uma pedra com a alça, pesa 130 e poucos quilos. E nela tem escrito, Bibon me levantou acima da cabeça com uma mão apenas. Então, daí viria o primeiro kettlebell. Tem vários formatos. Isso tem ideia de Grécia é 1.500 anos atrás, antes, né? Bem antes, então é muito antigo. Talvez fosse, os historiadores eles dizem que a peça é o implemento de levantamento mais antigo, ele viria primeiro. Tanto que vê os strongmen, aqueles homens fortes que veem aquelas mantas, eles estão com um halter, né, de ferro, mais antigo, bem antigo, e com kettlebell, sempre tem um com kettlebell levantando de alguma forma. E é uma ferramenta que trabalha de forma balística, de forma arremessada, e por isso trabalha a potência. Se a gente pensar, balístico está ligado diretamente aos treinos de potência. E dessa diferenciação é justamente o kettlebell, como ele é um implemento não muito pesado. Se a gente pensar, se eu perguntar o pressão, qual o kettlebell mais pesado que tu tem no teu box, na cangaço, aí vai ser um de 32 ou um de 35. Seria uma peça pesada em qualquer ambiente, qualquer lugar do Brasil e do mundo, uma peça dessas seria considerada pesada. E se eu disser
Quem é que levanta? Não, os meninos mais fortes levantam essa peça e ele pesaria 32 quilos. E se eu perguntar, e a barra? Qual a barra mais pesada que o menino levanta acima da cabeça? Não, o menino levanta 140, 150 de jerk. E de kettlebell, ele levanta quanto? Ele levanta o de 35, assim com um certo esforço, levanta. E aí você vê que tem uma diferença gigantesca entre 32, 35 e 140, 150 quilos. Então, o kettlebell, por ter um peso menor e ser concentrado, você vai levantar ele apoiando num braço, mas usando toda a estrutura corporal para segurá-lo. Então, quando eu levanto, quando eu estendo, eu estou usando o corpo todo, a estabilização é total. Por isso, eu poderia levantar... Total e unilateral. Justamente. E soma mais ainda. Mas aí a gente tem que pensar que, enquanto ele levantaria uma vez 150 quilos para cima com a barbell, o kettlebell, se eu colocasse 20 vezes para ele levantar, ele levantaria, ele talvez não julgasse o mesmo esforço, até porque 98% das pessoas dentro do boxe não levantaria 140, 150 quilos, mas percentual muito maior levantaria o kettlebell. E aí, essas pessoas que levantam o kettlebell, elas podem pensar em trabalhar a potência em resistência, ou a resistência de potência. Isso é legal também no kettlebell. Mas voltando um pouquinho à história, que até o Thiago falou, aí tem relato, né, do século XVIII, século XIX. Já depois de Cristo. Bem depois do período que ele vem. Bem depois. E aí tem relatos desses implementos utilizados nas feiras. Né? Nas feiras como um implemento para pesagem. Eu vou lá pesar umas sacas e aí é pesado. Como referência. E aí vem os pesos que a gente usa hoje de maneira mais repetida, que aí a gente vê até nos workouts da própria CrossFit mesmo, que é 8, 16, 24, 32. Eles são separados assim. Por quê? 32 seria um poach, né? Aí 16 seria meio poach. Um poach. Uma medida. Sim. Um poach. Pounds, né? Pounds. Seria um pound, um poach. E depois as frações dele, né? E as frações, 24, 70, um meio poach e um quarto, e 16 que seria meio poach total. Então as frações a gente trabalha com elas, porque eles foram inumeramente repetidos. Mas se você procurar, tem kettlebell de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 quilos, teve um menino já... Tem kettlebell com libra? De libras? Assim, eles mensuram com libras? Mensuram com libras, tipo, eles usam, eu acho que eles usam muito 75 libras, que é 32 quilos, não é? 54. E aí a unidade depende do país, né? Depende do país que for. Nos Estados Unidos eles usam muito com libras, os próprios da Rogue, né, que é a marca de referência, ela usa muito com libras. Enfim, voltando, eles usavam como implemento para colocar nos espaços e pesar. E como tive um implemento lá, as pessoas usavam, como ele tem uma alça, ele permite um certo malabarismo, que eu até posto vídeos de vez em quando brincando com isso, que é o juggling. Eles postavam, os homens fortes disputavam quem levantavam mais vezes os mais pesados. Enfim, quando a gente traz para a época moderna, eu estou falando época moderna, 50 anos para cá, não pensa que é dos últimos 5 anos não. Os últimos 5 anos eles ainda existem historicamente. Pensa isso junto com a gente. A gente é um certo dinossauro em termos de treinamento, mas quem tem de 5 anos para cá ainda não identificou o que a gente consegue ver, sem presunção nenhuma, sem nenhuma soberba. É porque é história mesmo. Se o Thiago pensar que tem 10 anos de formado, 12 anos, então 10 anos de formado, gente. Então agora que a gente começa a entender tudo isso. Quantos livros a gente passou? Então é muita coisa para chegar e esmiuçar e deixar limpo para que a gente possa passar para vocês. Quando a gente pensa em época moderna, e aí tem alguns livros que a gente pode identificar, tem os próprios do Bompa, ele cita, né? Mas tem alguma literatura de kettlebell mesmo? Assim? Tem. Que você recomenda? Que eu recomendo. De kettlebell, assim, que a pessoa que quer entender pode pegar e ler, né? Posso. Eu posso colocar alguns. Tá me faltando o nome. O autor. Mas que pode, né? O autor eu coloco. Eu prometo colocar amanhã a foto da capa do livro que você vai encontrar. Bota a marca pro reposto. Coloca na hora. Então, sobre isso amanhã eu vou colocar o livro que você vai encontrar imagens, é um livro atual.
em português brasileiro, fácil de ler. Fácil de ler, tem algumas imagens de kettlebell e aí legal. Outras coisas, a gente tem a facilidade hoje, que não tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás, de ter os livros online, né? As pessoas fazem, o Thiago faz um livro, coloca lá, é muita informação e a gente tem essa facilidade de ter esses livros online escritos por várias pessoas. Esse eu vou colocar amanhã. Mas enfim, onde era usado modernamente esse kettlebell? Além do treinamento do Girevoi Sport, que é o esporte dos Girevóis, né, dos homens que levantam as guilhas, ele era usado no treinamento de guilhas, o nome da... Guilhas é assim. Bote aí, pra negada saber, né? Pronto. Eita, assim, desse jeito, né? Isso, claro, na grafia que a gente utiliza, no alfabeto que a gente utiliza, no alfabeto russo, que é onde se fala dessa forma, não é dessa forma, eu não sei escrever. Não, perdi demais, né? Aí, brasileiro. Perdoa. Mas enfim, é a guilha. E aí os Girevóis, eles se utilizam há muito tempo e fazem inúmeras repetições. É tipo, o cara vai levantar 32 quilos em 10 minutos, no snatch ele chega a levantar quase 200 repetições sem colocar o kettlebell no chão. Em 10, né? É 10 minutos, trocando apenas uma vez. Então ele faz quase 5 minutos com uma mão. Geralmente ele começa com a mão mais frágil. A competição do Girevoi, ela roda sempre unilateral? Porque às vezes eu vejo unilateral, tem fica... 3 principais. Expert, níveis e tal, né? Tem 3 principais, que é... Como se fosse atletismo e os diferentes tipos mas tem 3 que são as principais. Que é o biathlon, que é jerk e snatch. Né? Só de jerk? A pessoa faz uma prova de jerk e faz uma prova... Só jerk? Só jerk. Double... Ou é clean jerk? Não, só jerk. Double jerk. Então, double jerk. E com 2 kettlebells, ele vai, coloca pra cima. E aí, em 10 minutos, ele não pode colocar no chão, nem pode apoiar no ombro. Se ele apoiar no ombro uma vez, ele é advertido. Se ele apoiar a segunda vez, ele pode ser desclassificado. Então, ele não apoia no ombro, ele fica com ela aqui. Né? E aí, se posiciona da forma que segura. E o snatch. E o snatch ele para aqui. Ele só tem aqui para parar. Ele vai e volta. E pode trocar uma vez. Aí, double jerk. Uma troca apenas. Uma troca. Double jerk e snatch. Esse é o biathlon. É uma das principais. A outra é o long cycle, que é um clean jerk, só que não é o clean jerk porque ele termina no clean e não no jerk. A pessoa começa aqui, começou, aí vai. Entendi. Começa no jerk. Interessante, não sabia. Apitou, coloca e começa um jerk e faz um clean. Aí aqui ele está zerado. A posição inicial é do ombro, não é no chão. Aí esse é o long cycle. A pessoa ou compete no long cycle ou compete no biathlon. Não tem snatch bilateral, por exemplo. Não, o snatch é bilateral. Não, mas tipo com as duas mãos simultaneamente. Tem, mas aí foge as 2 principais. Não é a competição principal. Não, é a competição secundária. Secundária. Tem competição também que tem um título, como se fosse a maratona de kettlebell. Então, 1 hora. Ui! 1 hora. Geralmente essa é só unilateral. Só um kettlebell. Tem 2 mesmo? Não, aí tem as variações. Depende da categoria que tu vai. Claro. Enfim, aí essa também não pode colocar no chão, mas você pode trocar inúmeras vezes. 1 hora fazendo. 1 hora é muito tempo. 1 hora é muito tempo. E aí geralmente são de jerk ou são de clean jerk. Não é para todo mundo não. É 1 hora. Então, entende-se por isso que é uma ferramenta que trabalha muito a resistência. A potência de resistência, porque é potente. Isso. Então, é um conceito até que há um pouco de tempo atrás, ou para pessoas mais jovens dentro do treinamento, é uma relação, como assim resistência de potência? Porque potência tem um conceito firme e resistência também. Então, para juntar as 2 coisas, tem que ter um entendimento mais amplo. E a gente está atrás disso. Existe uma grande discussão em relação ao que é resistência e o que é potência devido a esses detalhamentos, né? Porque como é muito tempo de movimentação,
perfil de sobrecarga levantado, no caso do kettlebell, geralmente ele não ultrapassa, quando está aí 50% do peso corporal da maioria dos competidores, né? Então, não sei se sejam mulheres muito magrinhas e tal, mas mesmo assim, de modo geral, a sobrecarga do kettlebell em comparação com os esportes que são de potência mesmo, que é a repetição máxima, acaba virando um perfil de resistência. Mas a gente sabe que a resistência de potência existe, né? E quem for melhor nela vai conseguir desenvolver melhor. Desenvolver mais. Até o Edson, abre aspas, né? O Edson estava falando um dia desse que uma prova de 10 km era velocidade. E aí foge totalmente. Mas aí o cara é doutor e produziu inúmeros campeões. Porque depende de onde você olha e do conceito. Como você enxerga. Justamente, né? Por isso que tem que ser um conceito amplo, talvez as pessoas novas não entendam assim, mas a gente tem que saber. Quem é mais maduro no esporte consegue entender um pouco mais. A referência que ele faz em relação à velocidade é que ganha quem é o mais rápido, Justamente. Né? Então, na teoria, mas, enfim. É para ser rápido. No caso do kettlebell, vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. O cara conseguir se movimentar mais rápido e manter a constância. Que é o problema da resistência é a constância. Não é uma construção que tem que ser feita. Mas voltando à história, o que a gente tem que. É muito complexo, gera outra discussão, outra aula. Mas aí o que a gente tem que pensar agora é uma ferramenta que eu tenho que trabalhar resistência de potência. Quem é que precisa de potência? Todo mundo. A pressão precisa, a mãe dele precisa, a avó e a filha. Para levantar da cadeira a gente precisa de potência. A gente precisa disso. Outra coisa que a gente tem que pensar é que o kettlebell ele tem uma vantagem, não sobre as outras ferramentas, mas uma vantagem que pode trazer para todos nós. Primeiro que é uma ferramenta que eu vou trabalhar exercícios que envolvem o corpo todo. Então, tem 2 minutos. Não, tudo bem. Exercícios que envolvem, é só para abrir aspas para ti. Exercícios que envolvem o corpo todo. Quando a gente pensa em exercícios que envolvem o corpo todo, eu vou citar 2 que são principais, que é o arranco e o arremesso. É o snatch e o clean jerk. Os 2 envolvem todo o corpo. Eles têm padrões de puxada e de empurrada. Os 2 têm, de maneiras diferentes, mas envolvem tanto a musculatura posterior do corpo como a musculatura anterior. E nisso cabe uma estabilização de toda a estrutura corporal. O Thiago estava até falando, eu quero colocar a cintura escapular, mas não só a cintura escapular, porque a gente pensando também em ginástica, que ele vai falar posteriormente, a gente utiliza muito a cintura escapular, mas muito também a cintura pélvica. A gente utiliza bastante, porque o centro do corpo, ele se dá aqui. Então as relações de potência, elas também saem daqui. Se a gente pensar no salto, sempre do centro para a extremidade. Justamente. Então ele trabalha dessa forma. Então para a gente pensar em treino de kettlebell, a gente tem que pensar do centro para as extremidades, claro, e tem que pensar em envolver o corpo todo numa relação de resistência, de potência, e a força ela está dentro dos 2 conceitos e eles não trabalham de forma singular. Eles podem até ter conceitos que na sua base tem uma singularidade, mas tem uma conjuntura para que eles possam se unir e até dar embasamento para todas as outras coisas. Então, kettlebell é legal para o treinamento de crossfit, o treinamento de cross-training, o treinamento multimodal, porque ele trabalha os planos que a gente precisa trabalhar, os movimentos que a gente precisa executar, as musculaturas requeridas por ele são todas que a gente tem para manter em vários momentos de nossa ação. E ele auxilia na ginástica. Por quê? A gente já acabou de falar que ele usa toda a musculatura corporal, os seus movimentos, e tem uma relação interessante também. A gente consegue corrigir disfunções musculares, porque ora eu vou trabalhar mais um lado do que o outro, e assim eu consigo até identificar as disfunções e poder trabalhar para que eu possa gerar melhorias nas deficiências que eu já tenho até para a ginástica. Acabou o meu tempo? Não. Acabou.
Acabou, passou 1 minuto. Ótimo. Vou deixar o Thiago falar. Vou ficar aqui pertinho dele. Ele vai falar sobre ginástica. O papo é ótimo. A gente tem 1 hora. A gente quer trabalhar essa hora da quando a gente se junta para conversar. E a gente vai deixar outro falar. Exatamente. Nós temos o hábito de perder a tarde inteira conversando. Né? Para conversar só 1 hora é complicado. Né? Mas vamos lá. Complementando o que o Alan falou, como ele falou, o Querobel é uma ferramenta de extrema importância, né? Eu comecei a trabalhar com Querobel, trabalhar com musculação ainda. E antes de conhecer o CrossFit, para mim, né? Foi onde eu comecei a ver essas coisas assim mais diferentes, os treinamentos mais dinâmicos. E eu costumo dizer que o Querobel é uma ferramenta que, dentre as ferramentas que nós temos num box, de modo geral, é a ferramenta menor, digamos assim, tamanho físico, né? E mais útil que nós temos no box, porque a quantidade de movimentos, a quantidade de estabilização, a quantidade de possibilidades de trabalho que o Querobel possibilita é diferenciada. E o fato da gente trabalhar unilateral, como o Alan já falou, ele facilita muito a identificação de distrofias musculares, né? Então, o sonho do ser humano é ser simétrico, né? O sonho de todos nós é sermos 100% simétricos, termos os 2 lados do corpo com as forças exatamente iguais, exatamente equiparadas, né? No próprio treinamento esportivo é um sonho de qualquer atleta de grandes modalidades, é ter simetria, ter as forças alinhadas. E o Querobel, ele trabalha com cadeias cruzadas porque ele trabalha de forma individual, né? Se eu estou segurando o Querobel assim na minha cabeça parado aqui, eu estou trabalhando minha cadeia cruzada abdominal do lado oposto, com mais ênfase, né? Se eu vou fazer determinados movimentos, ele vai contribuir de forma diferenciada, né? O pessoal está dizendo que ele é melhor que a barra. De formas diferentes, ele pode ser melhor que a barra em relação a trabalhos unilaterais. O trabalho unilateral auxilia na identificação de limitações, de distrofias, né, de capacidades de força que não estão iguais, e com essa identificação você pode estar direcionando, né, o seu trabalho, fazendo com que o seu cliente faça alguns movimentos a mais. Infelizmente ou felizmente, né, o Querobel é uma ferramenta que requer muita técnica, né, e quem não tem tanta técnica com ela acaba se machucando, né, não sabe movimentar ela com eficiência no ombro, né, não sabe botar ela para cima no snatch com eficiência, aí sente o punho, aí reclama, e os nossos alunos são um pouco impacientes, né? Até não querem aprender, não tem paciência para aprender. Abrir aspas o que o professor falou. Quando ele fala, tá dizendo que é melhor, a gente não está falando isso. Nós estamos qualificando apenas as responsabilidades. As ferramentas, elas têm inúmeras funções. A gente vai precisar abordar da melhor maneira cada uma delas. Como é que a gente aborda da melhor maneira? É sabendo da técnica, é estudando, é trabalhando a partir disso. Se há 12 anos atrás eu chegasse com pressão, o legal é LPO, e aí eu fizesse um movimento balístico do LPO, ele olhasse um movimento com mais do que o meu peso corporal, eu dizia, isso aí eu vou fazer, eu vou me quebrar. Porque faltava técnica, faltava conhecimento. Então, processo de aprendizagem disso. Então, não tem ferramenta ruim. As pessoas que têm que saber lidar com as ferramentas e com as hipóteses que elas têm, né? Na parte da ginástica, pessoal, a gente vai tentar associar a esse trabalho do Querobel. Como o Alan já falou, o Querobel é uma ferramenta extremamente antiga e hoje ela acaba sendo muito mais usual dentro desse nosso contexto de atividade. A gente trabalha com cross, né, com o multimodal, com o esporte do fitness. No esporte do fitness nós temos várias funções, várias capacidades que nós trabalhamos, e uma das capacidades são as capacidades ginásticas, né? Só que esse nosso trabalho ginástico, ele não é a ginástica relacionada à ginástica olímpica, né? Porque a ginástica olímpica ela é uma atividade relacionada à destreza de movimento. Então, se você vê uma competição de ginástica olímpica, eles vão avaliar a capacidade de destreza do atleta dentro de um determinado equipamento, seja esse equipamento argola, seja equipamento do cavalo, seja na barra fixa, né? Os juízes vão julgar como é a destreza daquele atleta, quanto tempo ele consegue ficar em geometria em determinadas posições sem demonstrar fragilidade, ou sem tremer tanto, quanto ele domina a movimentação. Isso é ginástica olímpica. O nosso trabalho não é ginástica olímpica, nosso trabalho é ginástica, é usar de movimentos da ginástica para aferir o condicionamento físico de quem está praticando a modalidade. Então,
Girevol e o Kettlebell é uma ferramenta de resistência de potência. E na nossa ginástica do cross, nós trabalhamos resistência de potência, né? Então, são duas coisas que se complementam de uma forma muito ampla, né? O cara vai fazer 10 minutos lá de movimento no Kettlebell, pode ser que você tenha que fazer 150 pull-up em determinada prova, por exemplo, né? E eles vão se corroborar exatamente nessa mesma linha de raciocínio, né? Quando eu associo esses trabalhos que são semelhantes na forma como você aplica, na forma como você vai realizar, então seu trabalho de resistência de potência, seja em suspensão com o meu corpo, ou seja, levantando um implemento, eu estou trabalhando na mesma capacidade, então eu ganho recursos de trabalho, né? Eu consigo estar trabalhando na minha puxada, no kettlebell, sem precisar estar pendurado lá na barra, eu consigo trabalhar a minha empurrada no kettlebell, sem precisar estar de cabeça para baixo empurrando o chão, né? E esses trabalhos vão trabalhar essas cadeias cruzadas e esse controle corporal, né? O esporte do kettlebell, o esporte competitivo que o Alan comentou aqui, quem tiver interesse em ver, acho que no próprio Instagram do Alan já tem falando muitas coisas, muitas postagens relacionadas a kettlebell, né? Mas se você assistir uma competição de kettlebell, você vai ver o nível de técnico dos atletas, né? É totalmente atípico como eles se posicionam, como eles conseguem realizar os movimentos com destreza, né? E é aquela destreza que utiliza lá, nós vamos utilizar totalmente no nosso treino cotidiano. Mas isso leva um tempo e leva um desenvolvimento de força, né? Na ginástica, nós vamos repetir várias vezes determinado movimento, né? Dificilmente você vai ter uma prova ginástica de força, digamos assim, vou fazer uma barra lá com muito peso. Eu, particularmente, quase 10 anos de cross, nunca vi isso acontecer em hipótese nenhuma. As provas ginásticas são provas de volume de movimentação, vai movimentar muito. Provas que tem muitos movimentos de suspensão juntos, né? Tem pé na barra, pull-up, subir de corda, por exemplo, né? E esse tipo de trabalho de força de resistência, de potência de resistência, resistência de potência, sei lá como você quer classificar a atividade, ele soma, ele é avaliado pelo volume de movimentações. Então, às vezes, nós temos que criar estratégias, formatações para poder realizar determinadas tarefas, né? E essas tarefas a gente vai usar como base os seus PRs individuais, né? Então, na ginástica, eu costumo brincar que eu tenho dois tipos de PR, né? Eu tenho um PR de força, por exemplo, a gente sempre puxa em déficit, né? O quão fundo eu consigo sair do chão na força, né? A altura que eu saio. E eu tenho meu PR de gente puxando normalzinho, cabeça no chão, quantos eu consigo realizar ali. Eu tenho que ter o de volume e tenho que ter o de força. Porque quando eu tenho o de volume, ele serve para mim como referência na hora da competição, né? E quando eu tenho o de força, ele serve de referência pelo nível de dificuldade que eu vou enfrentar na prova. Ambos os testes, ambos os referenciais são úteis para o treinador e para o atleta, para que na hora que ele for lá exercer uma competição, ou se porventura ele for treinar no box, né? Se você treina no seu box lá todos os dias e você vê lá um mod que tem 20 pull-ups, e você não faz 20 pull-ups, né? Imagina um mod que tem 3 rounds e tem 20 pull-ups em cada round. E o teu PR é 15 pull-ups, né? Você não vai fazer. Vai dar ruim, né? Não vai dar bom. Então você vai ter que precisar administrar a sua capacidade dentro do que você sabe que realiza. Não, pessoal, se eu realizo 15 pull-ups direto e o WOD tem 3 rounds de 20, se eu dividir em blocos de 7 repetições, né? Talvez eu consiga fazer mais séries descansando menos. O pessoal ele pode fazer tudinho, depois fazer um por um, pode, né? Só que depois ele vai fazer mais 40 por um. Vai sofrer, né? Então esses referenciais na ginástica, eles funcionam para isso. E o kettlebell é uma ferramenta que pode somar de forma muito latente no bloco de treinamento, né? A principal diferença que eu vejo do kettlebell para a ginástica é que o kettlebell nós temos a praticidade do peso. O que eu quero dizer com isso? Você consegue quantificar e dosar como você quiser. Então, você tem um aluno que não tem muita força, você dá lá um kettlebell de 8 kg para ele vai lá e vai movimentar. Talvez a quantificação em relação à carga ela seja mais fácil
porque eu tenho justamente as cargas as progressões, né? E na pessoa eu vou ter que calcular o peso corporal da pessoa, a amplitude que ela tem condição de fazer, exatamente, o tempo de resistência. Então, a quantificação em relação à carga, ela torna-se mais difícil na ginástica do que no implemento de peso, que pode ser até outro implemento que não seja o kettlebell. Na ginástica tem uma variabilidade muito maior, porque eu tenho que pensar além do movimento, além do número de repetições, do peso corporal da pessoa, e aí vai ser ainda mais individualizado naquele momento. Até chegar numa quantificação mais justa, mais objetiva, demora, porque eu tenho que conhecer muito mais a pessoa que eu estou aplicando o treino. O atleta ele precisa entender, ou o praticante da modalidade, seja ele recreacional ou amador, né, que os mods, as tarefas, propriamente ditas, têm um objetivo, geralmente, o desenvolvimento da capacidade cardiocirculatória. Você tem que tentar se manter ativo a maior parte do tempo possível. Isso não quer dizer que você tem que ser The Flash, né? Você não precisa fazer tudo loucamente voado, desesperado, né? O água é bom de fazer isso. É porque, assim, às vezes a pessoa entende de maneira equivocada. É porque, assim, se pensar eu e pressão, a gente não tem tamanhos muito diferentes. Mas se pensar eu e uma pessoa de 1,90 m de altura, que tem um peso bem maior do que o meu, até não citar um colega, mas assim, se pensar uma pessoa maior, pensar aquele Kaique Servani, né, que ano passado ele foi o melhor do Brasil, né? O campeão do Brasil. Se pensar ele no odd de carga, ele é um cara que naturalmente, ele estando magro, ele vai pesar mais de 100 quilos. Ele é enorme. Com certeza, ele tem 1,85 m, rapaz. E é enorme, com a estrutura óssea larga também, né? Parece um viking. Se pensar ele pesado, muito pesado, acima do peso que eu tenho, normalmente eu não chegaria a 90 quilos. Né? 90 quilos eu estaria perto da obesidade já. E se pensar num treino com carga, ele teria uma vantagem muito maior de condições. Eu estou falando em relação à idade, estou falando em relação ao tempo de treino, nem a competência genética. Estou falando articulações mesmo. Ele tem articulações maiores, ele tem tendões, músculos, ligamentos que vão suportar mais carga do que ele. Se pensar um treino ginástico, que tem a vantagem, ela passa a ser porque eu tenho um peso corporal menor, consequentemente vai dar força para trabalhar de maneira mais rápida, até pela amplitude que eu vou ter. Pronto, para citar de maneira clara, que a gente pode citar, né? Se eu me citar, eu não competi esse ano, mas o Márcio, ele talvez, ou é da minha altura, é mais baixo. Mais baixo um pouquinho. Mas aí o Marcinho ficou lá e ganhou prova do Kaique, mas perdeu também. Mas se pensar, o Márcio, numa prova mais pesada, ele leva uma vantagem, ele leva uma desvantagem. Se pensar numa prova mais ginástica, ele leva uma vantagem gigantesca, tanto que ele fica... Na realidade, o Marcinho ele leva duas vantagens, né? Porque além da vantagem corporal, o background dele é de lá, né? Da calistenia. Da calistenia. Então, não é à toa que ele ficou em segundo lugar. Talvez na competição presencial, que tenha mais carga, né? Tem a mudança das cadeiras aí, né, dentro das colocações. Mas pensar isso, a gente tem que pensar. Na hora de trabalhar, por que eu falei isso? Na hora de trabalhar, eles estão seguindo o mesmo treinador. Na hora de trabalhar, vai ser óbvio que num treino de burpee, todo mundo sabe que é burpee, é o exercício de cair, levantar e continuar resilientemente durante a vida, o Marcinho vai levar vantagem. E o Kaique, num treino com barra pesada, que vai ser o mesmo peso que a gente está pensando competitivamente, padrão, ele vai levar uma vantagem gigantesca. Ele é 50% mais pesado que o Márcio, não precisa nem pensar. Então ele vai levar uma vantagem, porque ele vai estar levantando bem menos que o peso corporal dele, e o Márcio vai estar levantando o peso corporal. Mas para os dois, o treino, ele vai ter um objetivo diferente, né? Diferente, mas muito eficiente para ambos. Por quê? Para o Kaique, quando ele estiver treinando burpee, não importa se ele vai fazer 20 burpees e o Márcio 40. Os dois, se eles estiverem na zona
né, calculada, a zona submáxima ou máxima, vocês fizeram o máximo para aquela zona, vai ser eficiente para os dois. Na hora de levantar a barra, lá tem 100 kg de clean jerk, e o Kaique fizer 10 e o Márcio fizer 5 e estiver numa zona submáxima calculada para os dois, ou máxima dentro do que está calculado, vai ser eficiente para os dois. Aí isso a gente tem que começar a pensar, e aí pensar de maneira inteligente para pensar, nem sempre eu vou ter que ser melhor que o meu colega, se o meu colega é diferente. E aí entra paciência, entra maturidade, entra muitas características que são muito mais individuais do que do próprio treinador. A gente tem que passar a entender isso de maneira muito inteligente. E aí é muito importante que a gente entenda isso. Na ginástica vai ser interessante eu pensar isso também, porque na hora de entender a relação de número de repetições, eu tenho que pensar no que eu posso fazer. Uma coisa que o Thiago falou, e aí eu deixo ele falar novamente, é a coisa do pace, que ele falou do odd. Vai começar o odd muito rápido e depois eu faço 20, depois eu vou fazer de 1 em 1. Como a gente treina multimodal, crossfit, esporte do fitness, seja o nome que a gente colocar, eu tenho que pensar que todo workout, todo treino, ele tem que ter um time. Nem sempre o cara que vai chegar na frente, ele vai começar na maior velocidade possível. É mesmo porque tem as particularidades do jornal biológico de cada atleta, né? Tem atleta que é sprintista, tem atleta que é mais ritmo. E até do workout. O workout tem 5 minutos, realmente a pessoa tem que ir muito rápido. O workout vai ter um cálculo médio de 30 minutos que eu tenho que manter o pace. Senão, quando for com 10 minutos, eu tenho que manter um ritmo, um pace, um tempo. Senão, quando for com 10 minutos, eu acabo. Pensa naquele treino que você já fez, e todo mundo já fez isso. O treino tem 3 rounds. Você levou 3 minutos para fazer o primeiro. O segundo você levou 10 minutos. E o terceiro você ficou com vontade de desistir 3 vezes e terminou em 20 minutos. Então um workout que talvez você fizesse cada round para 5 minutos, você terminaria 18 mais rápido do que o outro total. Enfim, aí você queimou o pavio logo no início. Né? É importante que os alunos entendam que os alunos e os clientes da gente, né? Que uma coisa é eu trabalhar a ginástica para desenvolvimento da destreza. Vou lá, vou trabalhar 1 a 2 repetições de um muscle up, um muscle bar, né? De uma movimentação específica. E eu preciso fazer isso, né? Destreza técnica, pessoal, só se desenvolve com o corpo descansado. Ninguém vai desenvolver destreza técnica no meio de um odd. No meio de um odd é hora de fazer força, é hora que você já domina o movimento, não é hora de você estar desenvolvendo destreza técnica, né? E dentro do odd você vai fazer o reflexo do que você já desenvolveu na parte técnica. Então, se você tem uma capacidade de repetição de movimento muito baixa, uma adaptação pode ser viável. Então, se você tem um aluno lá que faz um pull-up toda a vida, e como eu falei, tem um módulo lá com 20 pull-ups. Na minha opinião, mais recomendado, trabalhe um dia com pull-up com esse cara, vai fazer os movimentos, não vai fazer com uma constância maior, vai estar puxando de forma continuada, vai ter tensão sobre tensão, né, que é o que ele vai realizar quando ele estiver conseguindo fazer vários movimentos de suspensão. E na medida do possível você vai diminuindo a caixa, vai colocar uma caixa menor, outro treino uma menor ainda, daqui a pouco ele vai fazer pulando do chão e puxando, fazendo bem mais força. E quando ele for para as partes técnicas, os treinos técnicos, ele vai, essa força que ele ganha, desenvolvendo dessa forma, ele vai conseguir transformar em movimento e, consequentemente, vai conseguir lá fazer isso com 1, 2, 3 barras, 100, 50 pull-ups, que é o qual ela faz mesmo 100 pull-ups uma vez, viu? Mas aí, devagarinho, você vai desenvolvendo. Um handstand push-up, handstand push-up é um movimento, um dos movimentos que eu acho mais da ginástica, dentre os mais perigosos, na minha opinião, porque você tacar a cabeça no chão de cabeça para baixo é necessário ter uma força excêntrica muito convincente para você não se machucar, né? E boa parte dos alunos tem muito medo do movimento, né? Quem é novato, é muito comum os alunos não saberem virar de cabeça para baixo, né? Não sei como foi o perfil de infância de cada um, né? Eu joguei bola, fiquei na rua, brincar de cabeça para baixo com os amigos. O Alto teve a vivência da capoeira dele, que sem dúvida desenvolveu mais ainda essa capacidade, mas boa parte dos nossos clientes não tem essa capacidade, não sabe fazer. Então tem que ter um trabalho de desenvolvimento de força,
para que ele ganhe aquela segurança, para que ele consiga ficar na posição. Você pode desenvolver essa parte de força nas partes técnicas, né? Fica paradinho na posição, fica em sit, pezinho na caixa, faz o Lzinho, né? Faz ali altinho, vira devagar, vira com apoio, faz elefantinho, não é aquela posição que você entra parado no chão mesmo, devagarinho, vai subindo. Faz o passo a passo desse desenvolvimento com o teu aluno, com o teu cliente, né? Independente do nível de condicionamento dele. E gradativamente você vai dando possibilidades para ele realizar mais movimentos, né? Às vezes você bota lá um positivo alto para o aluno fazer e ele vai lá e vai fazer 3, 4, 5 repetições. Muitos alunos não conseguem nem desenvolver a potência do quadril, né? É muito comum você ter alunos que consigam fazer, se sintam mais seguros realizando o movimento na força, todo duro, mesmo que seja adaptado com a altura, do que um impulso. Eu já tive aluno que fazia straight no chão e não conseguia usar a perna. E esse trabalho de potência da perna pode ser estimulado lá no kettlebell, né? Se ele faz um movimento de kettlebell decente, se ele faz um swing bem feito, ele consegue usar essa potência do quadril. E aí com o tempo ele vai desenvolvendo. A ginástica, é um esporte, no caso, são exercícios que têm predominância de tronco. Só que os melhores atletas no cross que vão bem na ginástica, eles não têm só a força de tronco, eles têm a força no tronco e o domínio do hemisfério. Quando você domina o seu corpo como um todo, nos movimentos da ginástica, você tem muita vantagem. Então, às vezes você vê um atleta realizando um pull-up, parece que as pernas do atleta vai se desmanchar, né? É muito comum ver isso, não tem eficiência de movimento, não consegue puxar de forma eficiente, não consegue economizar energia, se desgaste de forma desnecessária, porque não tem paciência para ter destreza de movimento e não entende que aquela destreza de movimento vai influenciar positivamente no óleo, vai se desgastar menos, né? Se você vê o volume de movimentação que um atleta, se você pegar lá, sei lá, tá livre, vou botar aqui um documentário do Games, entra numa prova lá que tem muito ginástica, vê lá como a galera se movimenta, o nível de destreza que eles realizam o movimento, né? O como eles conseguem controlar a perna, o tronco, né? Até mesmo em movimentos de pura força, que é o legless, por exemplo, você vê que existe uma coordenação no movimento de perna, existe uma coordenação no corpo como um todo, controle corporal. Se eu falar de provas como a handstand walking, não tem absolutamente nenhuma discussão, né? Os atletas, tem atleta que consegue realmente ficar nas posições de handstand walking muito bem, obrigado, retilíneo estabilizado, firme, né? A última prova do Games Online foi o máximo de tempo em hold, parado. Nossa, é difícil, né? Consigo ficar poucos segundos, acho que o Alan consegue bater os 2 minutinhos. Consigo não retilíneo. Se mexe não é fica, né? A Catherine, ela fez a posição que eu faria, relaxava as pernas, jogou uma perna para um lado, para o outro, estabilizou ali o quadril e se manteve. Ela deixou as pernas relaxadas para descansar e se manteve só com o quadril estabilizado. E é importante lembrar que, por exemplo, essa técnica está falando, pressão, está falando uma técnica, ela estava com as pernas relaxadas. Cara, o nível de consciência corporal desse tipo de atleta é muito acima da média. Entendam assim, eu sempre digo, até eu tô atualmente com alguns novos praticantes, né, que terão a possibilidade de serem excelentes atletas. E aí, quando eu passo handstand, walking, tem 2 coisas que a gente vai pensar trabalhando em metcons, em condicionamentos gerais. A gente pensa num condicionamento geral técnico e um condicionamento geral de intensidade muito maior. Quando a gente pensa tecnicamente, a gente bota um tempo para começar e um tempo para descansar. Quando eu coloco handstand walk, eu digo, vamos com as pernas estendidas, eu quero ela retinha, com o quadril tensionado. Quando a pessoa consegue esse controle de quadril tensionado, ela vai passar a fazer o tensionamento do quadril, e eu digo quando ela consegue, o tensionamento do quadril sem tensionar as pernas. E aí ela relaxa as pernas e o quadril está tensionado. Como é que eu vou ver o quadril tensionado? Realmente eu tenho que ir lá e encostar o dedo no bumbum, no glúteo da pessoa. O controle corporal do indivíduo é determinante. E aí pensa, a Catherine estava com as pernas relaxadas, o quadril não estava, o quadril estava tensionado. Ela relaxou as pernas o quê? Para economizar energia, para ficar mais tempo.
Hoje, assim, até o Thiago deve lembrar, eu já deve ter me visto andando com as pernas retinhas e com as pernas balançando. Eu estou balançando as pernas porque, primeiro, que elas estão relaxadas. Outra coisa é que o balanço, assim como a gente anda balançando os braços, ajuda no equilíbrio e nem por isso os braços da gente andam tensionados, eles andam relaxados. Então, o controle do quadril, o tensionamento do quadril não quer dizer que as pernas estejam também tensionadas, elas podem estar relaxadas. Para chegar a esse controle, e aí tem um passo a passo. Tem que treinar. Galera, nós temos 10 minutos. Tem pergunta aí? Não, né? Voltando aqui rapidinho, só a parte dos PRs de movimento, né? Então, nós temos o bloco de PR de movimento, nós temos o PR de movimento com cardio e o PR de movimentação. Quando você vai para um WOD, pessoal, é interessante que você se conheça, né? Porque aqui eu costumo dizer que eu sou macaco velho, né? O que quer dizer a expressão macaco velho? Eu me conheço, né? Eu tenho um nível de conhecimento das minhas capacidades físicas muito maior do que aquele meu aluno que treina há 1 ano, há 2 anos, né? Eu tenho 10 anos de treino de cross praticamente, né? Comecei a treinar em 2011, nós vamos para 2021, vamos bater aí por 10 anos de treino, né? Comecei a treinar bem no início, então eu já sei as minhas capacidades e a gente faz testes anuais para identificar o que consegue fazer. Sempre que você vai no máximo de uma capacidade sua, você vai precisar de um descanso relativamente grande para exercer novamente um esforço semelhante. Então, se você vai lá e faz o máximo de movimentos que você consegue no início de WOD, vai fazer o que o tio Alan falou, vai queimar o seu cartucho no começo. E você vai precisar de tempo para se recuperar. E aí você, obviamente, não vai dar esse tempo, porque você está no meio do WOD. E aí você vai passar o WOD inteiro no sofrimento, né, na agonia, sofrendo de forma desnecessária, quando você poderia ter dosado o movimento, dosado. Então, saiba os seus PRs, né? Hoje vocês têm um privilégio muito grande, né? Tem 2 privilégios muito grandes, né? Costumo dizer. Hoje vocês quase todos têm a possibilidade de ter um coach para orientar, para falar, para dar uma luz, né? Um privilégio que eu não tive, né? Acho que o próprio Alan também não teve tanto assim, né? Porque a gente já era amigo, conversava, mas coach mesmo, de estar ali, de acompanhar, vocês têm esse privilégio de ter, né? Nós, galera que é velha guarda aí, aprendeu sozinho, se machucou sozinho, tentando fazer as coisas sem ter quem desse um norte, porque por mais que nós sejamos professores, quando nós estamos treinando, nos exercitando, nós viramos aluno, né? Nós temos as teimosias tal qual, igual, né? Eventualmente você tem uns insetos e dá uma acordada e opa, pera aí, vamos dar uma pausa. Quanto mais maduro vocês forem ficando, isso vai ser mais frequente. E quanto menos maduros vocês forem, vai ser menos frequente. Mas o lance do teu coach é uma coisa muito boa para vocês. E o segundo ponto que eu vejo muito comum é os aplicativos, né? Hoje praticamente todos os boxes de treino trabalham com aplicativos de treino, né? Você tem CrossFit, você tem EvoFit, né? Um mundo de aplicativos. E nesses aplicativos você tem a possibilidade de estar controlando diariamente os seus resultados. Você pode colocar, se você, pressão, o máximo que eu fiz de pull-up no WOD foi 10, mas teve um dia tal, eu fiz 12 pull-ups lá no WOD. Meu irmão, você vai lá no aplicativo, dia tal, registra, porque o aplicativo ele fica a data, você vê a progressão, sua progressão ao longo do tempo. Ele te mostra um gráfico, né? Ele te dá um gráfico de onde você subiu, onde você desceu. E tem uma relação também de... hoje os boxes eles têm aplicativos próprios que podem ajudar o treinador a identificar onde ele deve mexer no seu treinamento. Exatamente. Né? Esses controles de PR, de ritmo, de movimento, você vai usar eles no WOD, né? Então, pressão, eu uso quantos % da minha capacidade máxima no terminal do WOD? Depende do WOD. Depende da sua capacidade, depende do perfil, vai ser um WOD que é muita resistência de pegada, vai ser um WOD que é pouco, vai ser um WOD que é só cardiozão. Você tem que identificar e a primeira coisa é perguntar, pensar. Eu tenho só um exemplo básico que a gente está com o tempo encerrando, daqui a pouco a gente faz só os agradecimentos, para a gente pensar um treino básico. Se eu for fazer um Murphy, aí eu estou pensando um Murphy. Murphy, para quem não conhece, pessoal, são 100 pull-ups, 200 mania. push-ups, 300 agachamentos e
uma milha no começo e no fim. Aí vamos dizer que a corrida, vamos desconsiderar a corrida, vamos pensar só na parte ginástica, que é nosso objetivo. Eu faço 20 pull-ups unbroken. Como eu devo fazer esse muff? Pensa, 20 pull-ups unbroken, depois tu precisa aí de uns 5 minutos para recuperar e conseguir fazer a metade. Então tu não vai fazer 20 pull-ups. Estabelece um número de repetições que tu vai descansar ali 20, 30 segundos e volta a fazer. E realiza de novo aquela quantidade. Se eu fizesse 20 pull-ups unbroken, quantos eu ia fazer? Eu ia fazer no máximo 5 repetições. Eu fazia 5, descansava o braço. Aí eu pulava, ia fazer um número menor, ia executar um número menor, ia fazer 3, voltava, 2, aí voltava para 3, voltava para 4, ia descendo e subindo. Pensa que teu corpo ele vai identificar o que ele está enfrentando. Então se eu jogo um estímulo muito alto, ele quer descansar porque ele precisa descansar, ele não quer romper a articulação, ele não quer romper a musculatura. Então se eu faço 20 máximo, começo com 5, ele, dá para fazer mais. O corpo, ele inteligentemente, ele vai mensurar vai isso. Se e ele vai pegar 5, aí eu pego e jogo depois 3. Aí 3 está diminuindo, dá para fazer. Jogo 2, joguei 2, ixi, eu tô descansado. Jogo mais 3, jogo mais 4, jogo mais 5, diminuo novamente. Eu vou em números pequenos, eu vou usar 20, 30, 40% ao máximo do que eu consigo para poder me manter fazendo todas essas repetições que são em números. E eu estou falando só de pull-up, nenhum do outro, para a gente começar a pensar isso. Vai lá, pressão para a gente poder se despedir. Finalizar, né? 2 minutinhos, dá tempo para falar quase nada. Galera, estamos finalizando, 2 minutos é quase nada, 2 minutos é só o tchau, né? Então, galera, estamos no normal, no aquecimento, né? Quem está acompanhando as aulas ao vivo aí, estamos na iminência da formação de coaches. Então, você que acompanha as aulas, que quer ter essa formação para se tornar um coach classe A, né? Um treinador, um head coach no seu box, no seu espaço, seja ele grande ou pequeno, ou para você que já é personal, quer dar aulas online, dar aulas coletivas, quer diversificar o seu treino, entender como a gente trabalha, você vai encontrar tudo isso lá na formação de coaches, beleza? Galera, agradecer hoje a presença do meu amigo Alan Marques, que veio aqui, somou demais, obrigado. Parceiro de muitos anos de trabalho. Deixa eu falar, tá? Muito obrigado ao Pressão pelo convite, a Cangaço por abrir o espaço. Muito obrigado. E agradecer aos meus alunos da Dragão do Mar. Estou falando para cá, mas um beijo para todo mundo que está vendo aqui. Esse é o meu Instagram. Vocês colocaram. É um prazer estar aqui. Qualquer dúvida pode me procurar. Professor Alan Marques, pode mandar direct. A casa, a box está aberta para vocês qualquer dia. Manda um direct, diz que vai treinar, me diz o horário e aparece. A casa é de vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e, enfim, o que eu puder ajudar, me procure que eu vou estar lá para fazer isso. Valeu, galera, até a próxima, simbora. Obrigado. Tchau, seus lindos.